Olá, queridos. Às vezes nós não entendemos limitações que vêm em nossas vidas, situações que às vezes tentam roubar de nós a nossa animosidade, a nossa força e até nos desencorajar. Mas você sabe que às vezes isso que acontece com você e comigo, na verdade, é apenas uma oportunidade que Deus está nos dando de nós mantermos o foco, de nós não nos perdermos na nossa caminhada e na nossa jornada. E quando eu falo para você que Deus às vezes permite essas situações para não perdermos o foco, Deus muitas vezes nos mostra a minha e a sua limitação. E diante da minha e das suas limitações, eu paro para pensar e refletir e entender que ainda que eu tenha habilidades, ainda que eu tenha capacidades, toda habilidade, toda capacidade, ela vem do alto, ela vem de Deus. E às vezes quando os instrumentos humanos que eu tenho e que eu uso começam a fazer um diferencial na minha caminhada, às vezes eu começo a me esquecer que esta capacidade não é minha, não é sua, mas de Deus. Segundo Coríntios 12:7, Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céus. E ele viu e ouviu coisas das quais eram inefáveis, ele não poderia descrever. E ele disse, uma certa ocasião, que foi-lhe dado um espinho na carne, como uma bofetada de Satanás. Isso lhe afligia, lhe angustiava, lhe trazia perplexidade e às vezes até lhe proporcionava limitações. Mas ao contrário do que você pode achar, que era a ausência do amor e da graça de Deus, ao contrário. Era um instrumento que Deus permitiu, segundo Paulo, para que ele não se vangloriasse pelos talentos e instrumento que o próprio Deus lhe concedeu. Pois Paulo era um homem absolutamente culto, era um homem idôneo, era um poliglota, era um homem que conhecia a cultura de muitas nações e falava muitas línguas. Era um homem que conhecia a cultura do passado, toda a história do seu povo, os judeus. Era um homem zeloso, era um fariseu. Com isso, quando ele veio para o Evangelho, o Senhor queria que ele descobrisse aquilo que Jesus diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então a palavra que eu lhe deixo de reflexão nessa hora é: se em algum momento, alguma situação surgiu da qual você não entende, não compreende, não se desespere. A verdade é Deus te lapidando, te moldando. É Deus tirando as arestas. É Deus removendo da minha e da sua vida aquilo que de fato impede da sua revelação plena estar em nossas vidas. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, como a soberba precede a queda. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então nos humilhemos diante do Senhor, declarando a Ele nossa fé, confiança, esperança e a certeza de que as adversidades não são maior do que a força, a iminente manifestação de Deus quando nós precisamos do seu agir e quando clamamos por Ele, é a certeza absoluta de que os espinhos que Ele mesmo nos dá e que os desafios que às vezes Ele mesmo permite não são para nos impedir de experimentar aquilo que Ele tem reservado para nossas vidas, mas são para aprendermos e reconhecermos que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que a graça do Senhor sobre a tua vida te ajude a compreender o plano e o propósito que Deus tem. Não se queixe, não reclame. Entre no quarto, fale com Deus. Ele tem uma resposta, Ele tem uma direção, Ele tem uma palavra para a sua vida. Importa que eu e você diminuamos e que Ele apareça. Graça e paz, Pastor Ed Cardoso, momento de reflexão, palavra sem fronteiras.